Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema do programa de hoje é o ensino de ciência na escola. E o convidado, Carlos Alberto dos Santos. Carlos Alberto dos Santos é professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, andou por várias instituições pelo país e agora ele é professor visitante na Universidade do Semiárido, no Rio Grande do Norte. O pessoal do programa sou eu, Marco Idiarte, e a Carolina Brito, do Departamento de Física da URGS. Eu vou botar o problema mais ou menos assim. Existe uma discussão atual, a origem da discussão, inclusive, entre outras coisas, o próprio Enem é uma das causas dessa discussão, de como é que ciência deve ser ensinada. A visão tradicional é que ciência deveria ser ensinada por temas, física, química, biologia, matemática, mas existe uma corrente que diz que talvez essas coisas tivessem ser mais difusas, já que existem implicações do conhecimento de física em biologia, de biologia não tanto, mas certamente física e química em biologia, então... E a gente teria, na hora de ensinar, propiciar essa transferência desses conceitos de uma disciplina para outra, para que o aluno de biologia, quando estivesse pensando sobre energia, se desse conta que energia é a mesma energia que foi discutida na física. Então, eu queria começar pelo Carlos dizendo o que tu pode nos dizer sobre esse assunto? Essas discussões, digamos, da integração da biologia, física e química, que é uma coisa emergente na pesquisa científica, portanto, hoje em dia, os 60% dos principais artigos científicos publicados em biologia têm técnicas e conceitos desenvolvidos ou na física ou na informática. Portanto, a biologia hoje não sobrevive no topo da sua linha, da sua pesquisa, sem a introdução, sem o uso de conceitos e técnicas da física e da informática, tanto de cálculo. E essa emergência na pesquisa científica começa a se refletir tanto na formação dos bacharéis em biologia, como na formação dos professores, da licenciados em biologia, e isso, portanto, se transfere para o ensino médio. Isso é um movimento internacional, todos os países do mundo estão começando a fazer isso, e o Brasil faz isso em termos, digamos, pelo menos formais, conceituais, desde os anos 80. A LDB já discutia isso, mas a universidade, portanto nós, os formadores e professores de ciência, jamais nos preocupamos seriamente com essa questão. E recentemente, com os parâmetros curriculares, isso foi reforçado, e agora foi reforçado do ponto de vista de discussão conceitual, da necessidade da introdução, mas jamais foi feito do ponto de vista operacional. Nem o MEC fez uma sugestão operacional, nem muito menos nós, os professores, os formadores e professores do ensino da educação básica, nos preocupamos com isso. Agora, com a base nacional comum curricular, o que se propõe essa base? O que é isso? Isso agora tem força de lei. Isso está dentro do Plano Nacional da Educação, isso vai ser regulamentado por uma lei. Isso foi ao ar, está no site do MEC, foi ao ar em setembro para ser discutido pela comunidade, para todo mundo, quem quiser se cadastra lá. Setembro agora desse ano. Setembro agora. Então todas as sociedades científicas estão se mobilizando, tem comissões, a Sociedade Brasileira de Física tem uma comissão, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência tem outra comissão, várias sociedades e as pessoas individualmente estão entrando no site e mandando sugestões. Isso está em discussão até o dia 15 de dezembro. Então tem um calendário para em junho do ano que vem isso ser regulamentado em lei. Então isso vai virar lei pela primeira vez, uma base curricular no Brasil colocada para o sistema educacional sob a forma de lei. E o que significa isso? Significa que cada escola tem que parametrizar o seu currículo de acordo com as linhas que estão definidas na base curricular. Isso não é assim? Não é. É tanto que a coisa que regulamenta, não existe um currículo nacional, as coisas que regulamentam a formação de professores e a oferta de cursos de ensino médio é regido pela LDB, mas a LDB é absolutamente genérica, e é regida pelos parâmetros curriculares. O nome chama-se parâmetros curriculares. Mas como assim? Então, quer dizer, se as escolas têm completa liberdade de fazer o que Não, mas eles tinham os currículos mínimos, não tinha um mínimo disso. Não existia isso. Tem um mínimo de hora. Tem tantas horas de física, tantas horas de química, mas não tem uma estrutura curricular definida. Tem os eixos temáticos, terra e vida, universo, tem esse tipo de coisa genérica. Mas não tinha uma estrutura curricular, conceito que era obrigatório, não tinha. Quem era que regulava isso? As exigências. Então, quem modulava a estrutura curricular do ensino médio eram os exames finais. Quer seja na época de vestibular, ou ainda tem vestibular, e sobretudo com o Enem. É o Enem que modula os currículos escolares. Mas, Carlos, não é perigoso ter uma lei que engessa a atuação das escolas? Não. O problema é o seguinte, isso é questionável, você vai encontrar gente que vai dizer que é perigoso, vai encontrar gente que quer dizer que é favorável, vai encontrar mal. De qualquer forma, é o seguinte, a proposta da base curricular, ela não engessa, na medida em que o que eles apresentam lá
é o currículo que qualquer professor de física daria. Sim. Certo? Então, quer dizer, eu examinei a Base Nacional Curricular, a parte do ensino médio. Eu não analisei o ensino fundamental porque não é uma área que eu domino, eu não conheço o ensino fundamental, não tenho experiência com o ensino fundamental, então o ensino médio eu analisei. O ensino médio, o que se oferta no ensino médio é uma projeção do que a gente oferece para os nossos alunos de licenciatura. Então, muda o nível de profundidade. No ensino médio você não vê o Hadley, mas você vê os assuntos que tratam no Hadley, você vê no ensino médio. Mas então também para licenciatura na universidade não tem uma base curricular também que é lei ainda? Não. Cada universidade pode escolher o que ela quer oferecer? Pode. A única coisa que o MEC define é carga horária. Então, é isso que o MEC define. Então eles falam, tem que ter X horas de eletromagnetismo. Não diz X horas de eletromagnetismo. Não diz. Dizendo de física. Você tem que ter seja de física, seja de pedagogia, seja de educação, seja de filosofia, tantas horas de trabalhos complementares. Então, e aí, cada universidade tem a liberdade de oferecer o conteúdo que interessa. De novo, isso é modulado pelas instâncias externas. Então, por exemplo, você forma licenciado, aí você tem que ter cuidado como é que são os concursos para professores, como é que esses concursos exigem. E você forma o seu licenciado para ser aprovado nos concursos. Obviamente que quando você define por lei uma estrutura, esses concursos vão ter que obedecer a essa estrutura. Então dessa maneira que a base curricular do ensino médio é que vai acabar também influenciando, modulando a universidade. Exatamente, porque aí os concursos vão ter que fazer em cima disso. Agora, o que o Marco levantou, se isso é bom ou se isso é ruim. Tá certo? Quando você olha a proposta da Base Nacional Curricular, digamos, você olha a sua parte física, você vê que aquilo que está ali é o que você daria se dissesse para você: eu quero que você ensine os 3 anos do ensino médio aqui. Qual é que é a diferença? É isso que eu queria dizer. Qual é a novidade, então? O que tem de diferente é que agora ela tem uma discussão de fazer a integração conceitual, a interdisciplinaridade. Então, esse termo que vinha lá dos anos, na LDB se falava em interdisciplinaridade, depois nos parâmetros curriculares se fala, e nunca ninguém deu bola para isso. Aí agora, toda a parte conceitual da BNCC está muito focada na ideia da interdisciplinaridade. Quando você... Então, toda a parte conceitual, apresentação de fundamentos, né, o ensino médio, então está tudo fundamentado na interdisciplinaridade. Quer dizer, no corpo desse documento, que é o documento teórico que estabelece como as coisas têm que ir. Mas... Aí depois passa, depois que você tem toda uma conceituação, né, aí você passa para a proposta do currículo. Tá certo? Quando passa para a proposta, ao ler, eu vejo uma interdisciplinaridade e vejo como é que ela deve ser modificada para ficar melhor, mais interdisciplinar. Mas eu dei um seminário, acabei de dar um seminário hoje para o pessoal da licenciatura aqui no Instituto, e uma professora levantou uma questão que ela disse que somente que eu e poucas pessoas, quando vê aquilo, vê onde é que está a interdisciplinaridade. Então, entre o discurso do documento e a proposta de grade curricular, há uma diferença grande. Então, ela disse que muita gente não percebe a interdisciplinaridade ali. E é verdade, tá certo? Para mim está muito abstrato ainda, mas como é que ela apareceria? Tá? Eu considerando o ensino médio, que o aluno tem aula de biologia, de química e de física no mesmo ano. Tem vários aspectos. Eu analisei um único aspecto, que foi o seguinte: a biologia, física e química, além de conceitos diferentes, eles têm visões diferentes para o mesmo conceito. A energia é discutida na biologia de um modo, na física de outro, na química de outro. Mas a energia é o mesmo conceito. Embora a abordagem seja diferente, a linguagem seja diferente, porque cada área tem uma tradição de evolução conceitual dessa coisa aí. Na pesquisa e na reflexão ao longo de anos, cada um tem a sua tradição. E os professores mantêm essa tradição. Portanto, é importante que se diga, em algum momento, para os alunos, que se não perceberam, a energia é a mesma coisa. Onde é que está a interdisciplinaridade quando você faz uma proposta curricular dessa? E isso está faltando na BNCC. Energia e matéria na biologia está muito bem definida numa certa área quando fala de modificação de material, e fotossíntese e respiração. Na física você tem muito mais áreas onde você tem energia e matéria bem definidas. Na química tem muito mais áreas onde você tem claramente a discussão sobre material, transformação de matéria, reações químicas. Então, na química tem muito mais do que na física, e a energia tem mais. Quando você precisa que os conceitos de energia na biologia seja dado numa mesma época, no mesmo ano, que o conceito de energia na física e na química. Quer dizer, é uma questão de sincronizar os cursos. Neste momento, a BNCC
você tem no primeiro ano de física e no primeiro ano de química, em ambos você tem os conceitos de energia e matéria tratados ali. Mas peraí, quer dizer que vão continuar existindo professor de física, de química, de biologia, só que os conteúdos vão ser sincronizados em cada aula separadamente? Absolutamente, e é isso a grande questão. Sim, porque a gente ouvia falar, por exemplo, eu vi gente correndo pelos corredores aqui gritando, meu Deus, vão acabar com o mundo porque não vai existir mais professor de física no segundo grau, só professor de